Olá, amigas e amigos da filosofia e de áreas afins. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho o grande prazer e a honra de conversar com a professora Lilia Schwartz, que é professora da USP e também de Princeton. Ela tem diversos livros publicados, mas eu vou falar só dos últimos, mas também a gente vai conversar sobre outras obras dela. Ela acaba de publicar em coautoria uma enciclopédia negra com biografias afro-brasileiras. Também tem um livro sobre o autoritarismo brasileiro, outro chamado Quando Acaba o Século XX, e um livro sobre a bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil, que é bastante interessante, que ela publica bem no começo da pandemia do coronavírus. Tem alguns paralelismos possíveis, né, entre a epidemia da gripe espanhola e a nossa, né? Eu também quero perguntar sobre isso. Mas antes de falar sobre essas obras, sobre esses textos, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre duas grandes áreas do conhecimento nas quais a sua pesquisa se situa, que são a história e a antropologia. Eu sei que você já deve ter respondido isso muitas vezes, né? Mas como você está no interstício dessas duas áreas, e a filosofia também tem, por natureza, ser uma área interdisciplinar, né, que conversa com várias outras, eu queria perguntar como que você vê a relação entre essas duas, a antropologia, que me parece pensar a construção de perspectivas nas quais uma pesquisa é feita, né, onde essa pesquisa se situa, e a história, que busca construir narrativas do passado, mas sempre com vias a esclarecer melhor algumas questões no nosso presente. E muito obrigado pela presença aqui no canal, estou muito contente de poder fazer essa conversa com você. Bom dia, Lília. Bom dia, Caio. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui nessas conversações filosóficas. Adorei o título. E vamos aí à primeira pergunta, né? Esse foi, como você mesmo diz, esse é tema de vários cursos meus e foi também o tema da minha aula de titularidade, né? Justamente porque eu sempre me situei entre, em primeiro lugar, eu acho, como você chamou a atenção, a filosofia faz isso, mas eu acho que essas nossas especializações, né, produto dessa nova conformação da pós-graduação e tudo mais, de alguma maneira deixa as pessoas muito fechadas nas suas caixinhas, né? Ou seja, como se fosse um efeito limitador. E eu acho que nós que atuamos na área de ciências humanas temos tudo a ganhar se nós praticarmos a interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade é quase que um tema, quase que uma agenda repetida pelos colegas e tudo mais, mas muito pouca gente pratica, de fato, esse lugar do entre. Eu acho que esse lugar do entre é um lugar de muita potencialidade. Eu nunca me conformei muito às caixinhas, né? Eu tenho uma história que é verdadeira, que eu, na época em que eu entrei na USP, eu achei que eu teria prestado ciências sociais, né? Na época tinha reopção, então, e era tudo ainda não era virtual. Eu pedi para reoptar, e a resposta que veio é: professor não, Lívia, você não pode reoptar porque você pegou a sua primeira opção. Então, eu achei que tinha prestado ciências sociais e prestei história. E depois a minha vida foi sempre entre a história e as ciências sociais. Então, acho que é uma história antiga, né? É uma perspectiva antiga. Eu fiquei na história, gostei muito de ter feito o curso de história. E quando entrei fui fazer mestrado em antropologia, doutorado em antropologia, a livre docência e a titularidade, eu sempre me localizei nesse lugar que até eu tenho um grupo de alunos que agora são professores e tudo mais, e que me alimentam muito, me inspiram muito, que eles agem, o grupo se chama Etnohistória, né? E todos nós atuamos nessa área entre a antropologia e a história. Esse debate é um debate longo, né? Até eu posso depois recomendar alguns textos que eu escrevi a respeito, mas eu mostrei na aula de titularidade que a antropologia nasceu se opondo à história, o que é muito interessante. Né? Ou seja, no século XIX, aquele momento que, como diz Durkheim, você tem uma grande separação entre as disciplinas e as áreas, a antropologia nasce contraposta à história, como se a história fosse o reino da subjetividade, porque
trabalha com a categoria tempo, e a antropologia teria que ser objetiva e racional, né? Então, trabalharia no máximo com a categoria espaço. Também as oposições que foram sendo criadas arbitrariamente, na minha opinião, foram entre sincronia e diacronia. É muito famoso o debate que opõe o funcionalismo inglês, né, de Malinowski ou Radcliffe Brown, nessa perspectiva, que Radcliffe Brown, inclusive, acusa a história de ser por demais subjetiva porque diacrônica, e, portanto, a antropologia tinha que ser cronológica, tinha que trabalhar com a cronologia. Mas como Lévi-Strauss já chamou a atenção, né? Quer dizer, muito pouca história é bem melhor do que uma batalha contra, né? E como eu digo num dos meus últimos livros, né, sobre o autoritarismo brasileiro, o nosso passado está cheio, o nosso presente está lotado de passado, né? Não dá para analisar o presente sem pensar no passado. Então, eu sempre trabalhei nessa dupla perspectiva, né? O meu mestrado, que se chama Retrato em Branco e Negro, já era uma análise histórica com uma metodologia da antropologia. Então, eu analisava os jornais no contexto da desmontagem da escravidão e de que maneira, de que forma apareciam simbolicamente e na prática os escravizados, libertos e forros, que nesse contexto começavam a frequentar os jornais paulistanos. O meu doutorado, Espetáculo das Raças, é também um retorno ao passado com temas da antropologia, né? A antropologia que enfrentou mais claramente como questão o tema racial no Brasil, né? O problema racial no Brasil. E a partir de muitas perspectivas. E nesse doutorado eu analiso as várias instituições brasileiras, como os museus, as faculdades de medicina, de direito, os institutos históricos e geográficos, no que concerne ao tema racial. E aí vai, né? Quer dizer, a minha livre docência foram As Barbas do Imperador, né? Que justamente busca analisar de que forma a popularidade da monarquia brasileira, do segundo reinado brasileiro, se deveu muito ao universo simbólico, à dimensão simbólica do poder político, né? A minha livre docência foi sobre um pintor, o Nicolas Antoine Antonet, que também tinha problemas, né? Um pintor amigo de Rousseau, morou na casa de Rousseau, que tinha problemas para lidar com a escravidão. E, enfim, eu diria que esse é o tema mais persistente, né, da minha carreira, e é um tema de fronteira, né? Como diz o Robert Darnton, áreas de fronteira são áreas de litígio, mas também são áreas de produção, né? Então, a questão racial me ajudou a pensar com a antropologia e a história, até porque é preciso refletir que o tema começa com esse pesado legado, que é o fato do Brasil ter sido o país que mais recebeu mão de obra escravizada e também o último país a abolir a escravidão mercantil. Então, eu sempre me movi entre as duas metodologias, né? E sempre me movi por questões, né? Com temas que implicavam o uso das duas disciplinas. Uhum. É muito interessante, e você já avançou alguns temas que eu gostaria de perguntar nessa segundo bloco, né, que diz respeito à questão racial. Parece que é uma preocupação que você prioriza muito, talvez aquela que você mais priorize nos seus trabalhos, né, desde os que você menciona, o mestrado, né, o doutorado. Mas eu também acrescentaria outras pesquisas suas, em que você ataca esse problema racial de outras formas ainda, além dessas, né? Você faz a biografia do Lima Barreto, em que existem ali nesse texto diversos elementos que você já trabalhou em outros livros. Não é só a biografia do autor, mas também o retrato da época e de tudo que ele conheceu, e também existe ali um traço pessoal, eu diria, né? Uma forma assim em que você se entrega também lendo ele, né? Uma espécie de relação sua, até pessoal em alguns momentos, né? de leitura, em que a sua cultura, a sua forma de ver o passado, de ver esse autor, aparecem também, né? E agora o último livro é uma coleção de biografias, né? Afro-brasileiras,
e o Lima reaparece lá junto com outros tantos, né, autoras e autores brasileiros, né? Eu queria perguntar sobre essas várias formas de colocar o problema racial, né? Tem análise de iconografias, né, de imagens. Você faz isso no Lima Barreto também, a foto da mãe dele, a foto da avó, do pai, as fotografias que tinham, né? Que podem restar, mas tem um livro só sobre isso, né? O mestrado. Essa questão de analisar o mesmo problema de várias formas, mostrando várias facetas diferentes, né, de uma mesma questão, mas sobretudo sobre a questão racial. Queria que você comentasse um pouco isso. Bom, Caio, tem toda a razão. Eu acho que a questão racial é a questão que persegue mais claramente o trabalho todo, né? Eu penso que o protagonismo da questão racial é dos ativismos negros, né? Os feminismos negros também, mas que a sociedade brasileira construiu, criou, né? Junto com manteve ao menos, né? A escravidão por tantos séculos. Foi a sociedade brasileira e os brancos, sobretudo a população de origem europeia, que criou o darwinismo, introduziu o darwinismo racial no Brasil, que produziu um pós-abolição tão mentiroso, né? Um pós-abolição que prometeu a inclusão e entregou a exclusão social, e que mantém um racismo estrutural e institucional tão forte até os dias de hoje. Então, eu penso que esse é o tema da agenda brasileira e que eu me entendo como uma cidadã brasileira de origem europeia, branca, né? Eu acho que essa é uma questão que a branquitude tem que lidar com ela, né? Não se trata de meia-culpa, mas se trata como diz Angela Davis, Silvio Almeida, Jamila Ribeiro, produzir uma reflexão antirracista, né? Por parte dos brancos que precisam ser aliados nessa luta. Então, eu considero que muitos desses livros, sobretudo a enciclopédia, vou falar dela, são respostas antirracistas, né? São respostas que visam políticas de reparação, né? Eu penso que todos os livros têm um pouco esse caráter. A biografia do Lima Barreto foi a biografia que eu demorei mais para fazer, foi o livro mais difícil de fazer, até porque eu tinha muito receio por conta, né, de eu não ser negra, né, e tudo mais. É um livro muito pessoal, você tem toda a razão, né? Eu falo de afeto, de estar afetada logo na introdução do livro. E Lima Barreto tem um biógrafo muito importante, o Francisco de Assis Barbosa, que não só escreveu uma excelente biografia nos anos 50, como recolocou no mercado as obras de Lima Barreto que estavam afastadas, né? Ele é o grande responsável por Lima Barreto estar entre nós ainda cada vez mais, né, nos dias de hoje. Mas Francisco de Assis Barbosa expressamente disse que no seu trabalho não queria tratar da questão racial. Eu penso que cada biógrafo, cada pesquisador faz ao mesmo objeto perguntas do seu contexto, né, que iluminam o passado a partir de questões do presente, sem cair na diacronia e, sobretudo, no anacronismo, né? O meu contexto, a minha geração viveu a linguagem dos direitos civis. Então, eu perguntei a Lima Barreto acerca da questão racial, da questão de geração, da questão de gênero, temas que não faziam parte, não se trata de acusar o Francisco de Assis Barbosa, ao contrário, né? Todo o livro é feito como uma grande homenagem, inclusive com a lombada, a guarda, o capítulo final, né? Então, porque eu não acho que conhecimento se faz por oposição, né? Nós vamos trabalhando em tensão, mas com aquilo que nos foi dado conhecer, né? E que só com a obra de Francisco de Assis Barbosa que eu poderia escrever Lima Barreto, Triste Visionário. Mas o livro é, sim, uma reflexão sobre Lima Barreto, sobre a geração de Lima Barreto, sobre o silêncio da sociedade brasileira em relação a Lima Barreto e por que ele volta agora, tem voltado, né, de uma maneira tão forte, atrasada, mas tem voltado, né? Então, acho que é uma reflexão e também é uma espécie de
de ressarcimento, né? Eu leio, estudo Lima Barreto há mais de 20 anos, né? Então, eu achava que era que eu precisava fazer isso, né? Tanto que eu tinha acabado de escrever com a Eloise Starling a Brasil, uma biografia. Eu já escrevia, eu suspendi um pouco a escrita da biografia do Lima por conta disso, e eu estava tão grávida dessa biografia, Caio, que eu coloquei o livro em pé em 3 meses. Claro, sem condição, mas eu já sabia, eu já tinha ideia de tudo que eu queria fazer. A questão das imagens, né? Desde o meu mestrado, a questão das imagens é um tema muito forte para mim. Eu acho que nós, cientistas humanos, somos tão avançados, né? E temos uma metodologia tão apurada para lidar com documentos escritos, e somos tão conservadores com os documentos visuais, né? Ou seja, tratamos os documentos visuais como se fossem ilustrações, no sentido de dar um lustro, quando os documentos visuais, eles são, assim, sobretudo nessa nossa sociedade, têm uma potencialidade, como diria a Agamben, né? Muito forte. Então, desde o meu mestrado, eu uso imagens. O doutorado, para você ter ideia, continha uma exposição, mas a banca fez questão de dizer que não iria ver a exposição. Não tem nada a ver com na área da... eu fiz a minha livre docência sobre um pintor, né? O Nicolas Antoine Antoinette, trouxe a pintura para frente, né? Fiz um pós-doutorado em Oxford só para estudar pintura acadêmica, porque você não escreve sobre um pintor sem usar as armas desse pintor. E fiz uma série de exposições, sou curadora adjunta para Histórias do MASP desde 2015, né? Então, a questão das imagens é muito forte em todos os meus trabalhos. Essa enciclopédia negra, que eu acabo de lançar com o Flávio Gomes, um grande historiador da questão dos quilombos, das insurreições escravizadas, um historiador negro, e com o Jaime Laureano, um artista negro que me ajudou, né, em que nós fizemos juntos toda a curadoria do livro e agora a curadoria da exposição, que abre no dia 1º de maio, né? É um livro que mostra a importância das imagens. Esse é um livro que traz mais de 550 vidas de negras e negros, protagonistas do nosso cotidiano, boa parte deles desconhecidos, né? Essa foi uma intenção da enciclopédia. Ele é claramente um livro de reparação, né? Um livro que procura trazer a discussão da ancestralidade e procura também, Caio, dar fermento para a discussão que nós teremos em 2022, que, entre outras datas, teremos que discutir que independência é essa que nós queremos comemorar em setembro de 22? Que bicentenário é esse? E é passada a hora de falar, não de inventar, de trazer outros e outras personagens que fizeram essa independência, né? E que fizeram o Brasil. Então, o livro, a enciclopédia, tem um pouco esse perfil. E a iconografia é fundamental, porque nós contactamos, né, 36 artistas negros, negras e negros, né, para justamente produzir os retratos de personalidades negras que jamais foram retratadas. Nós sabemos, por exemplo, Tiradentes, né? Ontem, nós estamos conversando aqui no dia 22 de abril, ontem foi feriado de Tiradentes, e nós sabemos, Caio, que Tiradentes é um personagem que nunca foi retratado. A imagem dele foi sendo construída no final do Império e no começo da República. Foi sendo construída como um herói branco, de cabelo Chanel, túnica branca, cruz, ou seja, para que ele fosse cultuado já na República como um herói cívico, mas também um herói religioso. Ora, se nós podemos construir a imagem de Tiradentes, por que nós não podemos construir a imagem de Daniel, que foi um grande quilombola que organizou a rebelião de Viana, perto de São Luís do Maranhão? Por que nós não podemos trazer a imagem do Pretestato, que foi um professor negro, ainda na época da escravidão, que fundou uma escola
só para negros, forros e libertos. Por que nós não podemos falar da Caetana, que foi uma escravizada no Rio de Janeiro, que se negou a casar com a pessoa que a sua patroa, a sua senhora, queria que ela casasse para não causar ciúmes no seu senhor. Né? Por que não podemos retratar Georgina, que foi uma escravizada que lutou a vida inteira pela sua liberdade e que só foi liberta quando tinha 60 anos. Então, esses são alguns dos muitos casos que nós tratamos na Enciclopédia Negra e que produzimos imagens. São 38 imagens na enciclopédia, contando com a capa e a quarta capa, e quase 110 imagens nessa exposição que nós vamos abrir na Pinacoteca. E por que Pinacoteca? A Pinacoteca de São Paulo é talvez o maior acervo dedicado aos retratos, e não por coincidência, tem basicamente retratos de pessoas brancas feitas por artistas brancos e brancas. Ora, agora a Pinacoteca ganhou uma doação de quase 110 obras de personalidades negras, negros e negras, feitas todas por negros, negras e negros. Ou seja, é a maior doação. E é uma doação que, como diz o Johan, que é o diretor da Pinacoteca, vai mudar a representação da Pinacoteca. Então, essas são políticas que visam também descolonizar o nosso imaginário. E isso é muito importante. E os artistas, só para terminar essa questão, foram os nossos parceiros, porque as doações são deles. Então, esse é um trabalho todo em mutirão mesmo, que pretende, né, mexer, ao menos, com a imaginação dos brasileiros. E vão ser distribuídos 3.000 kits com pôsteres, pôsteres desses retratados e as suas biografias, para que eles entrem nas escolas públicas brasileiras também. Desculpe o ânimo. Muito interessante. Que a Pinacoteca vai promover essa exposição e a resposta também que você deu me fez pensar em várias coisas. Até o outro livro que eu ia perguntar sobre ele, Brasil, uma biografia. Esse título, a biografia do Brasil, tem a ver também com essa representação e essa construção que se faz de um projeto de país que vem se modificando também. Tem os negros e os indígenas como protagonistas da construção dessa história, mas eles pouco aparecem nas representações que são feitas. Eu lembro que você comenta sobre o retrato da primeira missa, por exemplo, né, como um marco fundamental. Isso é uma ideia construída, segundo você bem mostra, né, no século XIX, não é uma ideia do Brasil colônia, uma ideia posterior. Eu queria que você comentasse agora sobre essa ideia de biografar o Brasil, né? Por que uma biografia também do Estado-nação brasileiro? Bom, eu vinha fazendo várias biografias, né? A biografia, durante o século XIX, foi por excelência o gênero evenementiel, né? Então, as biografias do XIX eram feitas eminentemente para consagrar, né, grandes vultos, não por coincidência, não por acaso, todos homens, brancos e europeus. E você só fazia uma biografia para a elevação dessa pessoa. E eu parti muito da crítica, entre outras, feita pelo Bourdieu, né, dessa ideia de que a biografia não é um exercício de elevação, ao contrário, né, que a biografia tem que lidar com as contradições, com os problemas, né? Então, mesmo com Lima Barreto, né? Eu vi que Francisco de Assis Barbosa não fez isso, né? Quer dizer, Lima Barreto tem uma posição muito machista, digamos assim, em relação ao João do Rio, que ele chama com termos inacreditáveis. Eu lembro que Francisco de Assis Barbosa se calou. Não, que era como se fazia uma biografia. Você, de alguma maneira, os problemas você jogava embaixo do tapete. Mas eu vinha fazendo biografias, né? Eu fiz a biografia de Dom Pedro, não foi fácil, né? As biografias de Dom Pedro só tinham assim, ou para acabar com ele ou para elevá-lo, né? Ou seja, monarquistas e republicanos. E a minha perspectiva não era essa. Depois eu fiz a biografia também do Toné, depois eu fiz a biografia do Lima,
e nesse meio tempo fiz a biografia do Brasil, né? A ideia não foi nossa, a ideia foi do Luiz Schwartz, que foi o nosso editor também. Ele falou, vamos chamar de Brasil uma biografia, e nós logo achamos que a ideia era muito boa, por quê? Porque, na verdade, nós tomamos o Brasil como um biografado, um biografado que às vezes nos orgulha, muitas vezes nos envergonha, um biografado que vai em frente, um biografado que volta atrás, um biografado que tem muitas contradições, que tem lá os seus problemas. E para nós ficou muito claro que, para esse biografado, existiam dois eixos absolutamente problemáticos, né? De um lado, o patrimonialismo, grande problema do passado e do nosso presente, e o outro grande problema era a questão racial, né? O livro faz muito sucesso, sobretudo porque ele provoca muito, né? Na minha opinião. Provoca essa historiografia até muito colonial, muito europeia, muito branca e muito masculina, né? Então, já a própria ideia de duas mulheres, né? Fiz em parceria com a Heloísa Stalin, essa minha grande amiga e grande colega, né? Caio, você não acredita, não foi uma vez, mas foram várias vezes em que eu tive uma pergunta do tipo: como você se sentem, duas mulheres, fazendo uma história do Brasil? Eu lembro que depois de levar essa terceira vez, eu falei: você faria essa mesma pergunta para um homem? Porque qual é o suposto do fundo, né? A ideia de que duas mulheres nunca vão fazer uma interpretação geral do país, vão fazer essa parte, aquela parte, tudo aí tudo bem, né? Mas fazer uma interpretação do país e não sei o quê, duas mulheres. E aí eu provocava mesmo, sabe, Caio? Eu falava assim: por quê? Você acha que a gente não pode falar de futebol, de esportes, não pode falar de política feita pelos homens? Ao contrário, né? Eu acho que é muito bom que a gente mude essa perspectiva de contar a história do Brasil. Então, enfim, era um pouco. Esses são os dois grandes eixos da biografia, que pretende ser menos um caminho de pouso, né, de conclusão, e mais uma biografia que abre, que lança problemas e lança questões. É sobre o livro Brasil, uma biografia, desde a publicação dele em 2015 para cá, muita coisa aconteceu, né, no país. Tivemos aí rompimentos institucionais, um acirramento, né, de lados de oposição da população, relações políticas e muitas coisas também que estão trabalhadas no livro, uma certa crise que tem vários sentidos, vem se agravando. Eu queria perguntar sobre de lá para cá, né, como você vê as questões com as quais o livro se encerra, mas que tiveram uma continuidade. E também para a próxima questão que eu ia fazer, uma das crises que se agravam é um acontecimento que é imprevisível, que é a crise do coronavírus, né? Mas depois eu faço essa outra questão, porque você tem um livro também sobre isso, inclusive com a Heloísa também, né? Sobre isso não, sobre a outra epidemia que tivemos no século XX, né? Mas que tem a ver com essa também. Então, Caio, eu e a Heloísa, nós fizemos, e fica livre para baixar no site da editora e no site e também na Amazon. Nós fizemos um novo capítulo, inclusive os novos livros, né, as novas edições já trazem esse novo capítulo, porque quando nós terminamos o livro, nós estávamos assim animadas com as jornadas. Não sei se você lembra, todo mundo, eu achei uma lufada de ar no Brasil, todo mundo nas ruas, todo mundo participando, com agendas variadas, né? Agendas dos direitos civis e tudo mais. Só que nós não notamos naquela época que as avenidas aonde se realizavam essas grandes passeatas, essas grandes jornadas, estavam divididas, né? Já começava a haver uma divisão lá que não ficava evidente em 2014, 2015. Tudo isso se evidenciou mais no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que cada vez vai ficando mais claro, porque ela acabou sofrendo impeachment por causa das pedaladas, que são procedimentos que visam
procedimentos fiscais, né, que visam postergar o exercício fiscal para um ano depois ou um mês depois, ela foi de alguma maneira julgada pelas pedaladas, o procedimento que já havia ocorrido com vários outros presidentes. O que ficou muito claro naquele procedimento é como ele era direcionado, né? Direcionado a Dilma Rousseff. Ninguém está dizendo aqui que ela estava fazendo uma administração perfeita, não estava. O Brasil vivia um momento de crise recessiva, mas você não derruba um presidente por problemas administrativos, você conserta a administração. O impeachment não é isso. Então, foi ficando muito claro como o ritual do impeachment, e acho que cada vez mais claro, né? Até que se falarmos do momento presente, depois a Lava Jato, e eu penso que a Lava Jato começa muito bem, mas depois ficou claro como ela tinha endereço fixo, o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses incidentes, eu chamaria, incidentes de largas proporções, de alguma maneira destaparam o caldeirão da democracia. Então, o que se apresentou, então? Eu escrevi um livro sobre isso, né, sobre o autoritarismo brasileiro. O que ficou muito claro é, como o nosso presente estava cheio de passado, e dois, como para aqueles que reagiam com grande surpresa por conta da eleição de um líder retrógrado e conservador como Jair Bolsonaro, de que os brasileiros sempre foram autoritários, que não havia novidade aí. Só que o que havia acontecido? Nesses 30 anos, né, de uma democracia, não existe democracia como projeto completo, né? Desde os gregos, nunca a democracia foi sempre necessário qualificar a democracia, não é verdade? A democracia nunca foi para todos. Na Grécia, a democracia não era para os escravos, não era para as mulheres e não era para os imigrantes, né? Então, sempre houve uma parte grande da população deixada de fora. Mas o que aconteceu? Pelo menos a minha geração acreditou que a democracia estava consolidada, que todos nós queríamos mesmo era uma agenda para a inclusão de agentes sociais que ficaram muito tempo relegados, uma agenda progressista. E o que foi ficando claro, a partir do processo de impeachment de Dilma Rousseff, é a existência de um grupo muito autoritário, muito retrógrado e muito ressentido, que vinha aí cobrando e achando que a crise pela qual o Brasil passava, que eles passavam, enfim, o desemprego, o que fosse, era culpa desses novos agentes sociais, né, que foram elevados a partir da Constituição de 88. Então, as consequências são imensas, nós estamos vivendo essas consequências, né? Temos no poder um presidente populista, no sentido de que dá respostas fáceis para problemas difíceis, um populista também, no sentido de não usar cotidianamente de fake news, de má informação, e não se arrepender, voltar atrás como se nada tivesse acontecido. Um presidente tecnológico, como outros, né, líderes autoritários que apareceram mundo afora desde os anos 2016, e foi o ano de não só do impeachment de Dilma Rousseff, mas do Brexit, e também o ano da eleição de Donald Trump, políticos que enfim, constroem o seu nicho eleitoral e só com eles governam para essas pessoas, né? Não aplicam a ideia de Hannah Arendt, por exemplo, de que a política é feita da lógica do consenso, da produção do consenso. Então, acho que tudo isso tem uma origem no Brasil, tem uma crise financeira que leva ao aparecimento dessa voga conservadora mundial, né? Não só no Brasil, mas no Brasil com consequências terríveis, né? Porque nós elegemos uma pessoa sem nenhum preparo, e não é possível dizer Donald Trump podia ser até uma pessoa pouco conhecida na política ou representar uma nova política. Vamos lá. Mas Jair Bolsonaro estava na política há muitos anos, como deputado federal há 28 anos, um deputado federal totalmente improdutivo, que tinha feito 2 projetos, todos eles ligados aos militares, e um político claramente divisionista, tanto que ele não era chamado para fazer parte de nenhuma equipe, né,
para produzir projetos, o que fosse. Então, para aqueles que disseram que votaram no novo, não havia novo, não havia aí nova política, né? Porque não é só o papai Bolsonaro, mas o papai Bolsonaro e seus 3 príncipes consortes também viviam né, do Estado, e há quantos anos, né? E sem fazer nada a não ser apregoar uma política de ódio, de divisão e contra as minorias sociais. Então, enfim, nós escrevemos esse capítulo, mas temos que escrever outro, né? Ainda agora sobre o coronavírus e tudo mais, e a péssima gestão do governo brasileiro, que está virando um pária internacionalmente, né? Não sei se quer já que falemos disso, mas podemos falar, se você quiser, de coronavírus e da gripe espanhola. Sim, porque é isso que eu ia perguntar sobre logo quando começa o coronavírus no Brasil, vocês publicam esse livro sobre a bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil, né? E já vem um ano, né, de lá para cá, não se poderia esperar que o coronavírus tivesse esse encaminhamento tão desastroso no país, né? A segunda onda veio com mais força em janeiro, dezembro de 2020 para 2021. A gente até imaginava que as coisas poderiam melhorar um pouco, mas aí se agravaram, pioraram. E agora a gente está numa situação de troca de ministros, já são 3, 4 ministros na pasta da saúde, informações desencontradas. Eu queria perguntar, com o olhar de historiadora e antropóloga, né, como que o caso da gripe espanhola ajuda ou não ajuda a compreender o que a gente está vivendo agora com o coronavírus? Olha, Caio, na minha opinião, ajuda muito. Ajuda a viver, entender como nós estamos experimentando uma involução, uma degradação, uma erosão da nossa democracia. Porque eu gosto muito de um historiador que se chama Timothy Snyder, e o Timothy Snyder escreveu no seu Facebook uma frase que, para mim, enfim, é muito importante, que ele diz o seguinte: nós, homens e mulheres do século XX, XXI, né, não somos melhores do que os homens e as mulheres que viveram no período antes da Segunda Guerra Mundial. Nós só podemos contar com a experiência. Muitas vezes, eu não concordo em determinismo histórico de maneira nenhuma, né? Não concordo que as coisas estão todas traçadas, mas eu acho que muitas vezes a experiência histórica nos ajuda, deveria nos ajudar a pensar em políticas nacionais. O que aconteceu no Brasil em 18? Em 18, começa a haver notícias, a estourar notícias sobre uma estranha gripe que estaria dizimando as tropas alemãs e aliadas na Europa. Muitos nomes foram dados por essa estranha gripe. Eu acho que toda vez que tem muito nome é porque sobra contradição, né? A gripe levou o nome de gripe espanhola por um motivo ingênuo, porque o que aconteceu? A Espanha não estava tomando parte da Guerra Mundial, da Grande Guerra, como era chamada, ou da Primeira Grande Guerra Mundial, como nós chamamos hoje em dia. A Espanha estava fora. Então, o que aconteceu? Como a Espanha estava fora, ela tinha uma imprensa livre. E a Espanha começou a noticiar os casos de gripe. E logo levou a peste de gripe espanhola, mas a gripe nem foi mais severa na Espanha, nem começou na Espanha, começou nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, na Espanha a gripe era chamada de gripe francesa. E essa gripe também levou o nome de gripe bailarina, porque, assim como a Covid-19, ela tinha variantes, ela ia produzindo novas variantes. A gripe espanhola, ela tinha uma especificidade que ela atacava mais pessoas jovens, as pessoas que estão sendo atacadas agora pela Covid-19. E estava destruindo tanto os exércitos alemães como os exércitos franceses, os exércitos ingleses, mas ninguém queria falar. E, na época, apareceu a história de que ela tinha sido produzida pelos alemães, né, que vinham com seus famosos submarinos e estavam inoculando a gripe. Mas não era nada disso era verdade. Hoje se sabe que, quando os Estados Unidos entraram na guerra, em março, abril de 1918, eles não sabiam, mas estavam levando 2 armas. As armas materiais
E também eles estavam levando a gripe, eles levaram a gripe, né? Enfim, quais são os paralelos? A gripe chegou em 1918 de navio. Se fala muito do navio Demerara, que parou primeiro em Recife, depois foi para Salvador, desceu para Rio de Janeiro, entrou para São Paulo, foi até o sul, fez um vetor, foi ao centro do país, dizimou as populações indígenas e acabou, e depois entrou em Manaus e Belém. Uma coincidência triste, a gripe foi tremendamente severa em Manaus, como está sendo agora a Covid-19. Em 1918, a gripe entrou de navio. Agora, a gripe entrou de avião, né? Mas, nos dois casos, a gripe não foi nada democrática. Nos dois casos, se disse que era muito democrática, mas não era. A contaminação podia ser democrática. Mas, em 1918, morreram quem? Os pobres. E, sobretudo, os pobres negros que viviam, né, que foram afastados dos centros, que passaram por remodelações, e viviam nos morros sem nenhuma infraestrutura. Os imigrantes em São Paulo, muito, porque viviam em casarões, sem condição de higiene alguma, e as populações indígenas. Olha o que está acontecendo em 2020 e 2021. Todo mundo falou que a gripe era democrática e tudo mais. Quem que está morrendo? O que as pesquisas estão mostrando? Que são as populações negras que estão sendo as mais castigadas, e as indígenas, até hoje, nós temos poucos dados, como tínhamos poucos dados em 1918. Outra especificidade, o Brasil foi afetado pela segunda onda, né? E eu e a Heloísa estamos falando há um tempão, gente, eu não conheço história de epidemia que não venha em mais de uma onda. E a segunda onda é sempre mais severa do que a primeira onda. Ora, o que aconteceu no Brasil? Tanto em 1918 como em 2020, todo mundo dizendo, não, no Brasil não vai chegar, vai ser muito fraco, porque nós somos um país tropical. Só o que ninguém discutiu é que pandemias e epidemias não trazem nada de bom. Mas o que elas fazem? Elas escancaram características do país. Tanto em 18 como em 20 e 21, elas estão escancarando a perversa desigualdade brasileira. E outras coincidências. Em 1918, nós achamos uma série de propagandas nos jornais sobre sal de quinino, né? Que era aplicado para malária. Só que em 1918, nem as autoridades médicas, nem as autoridades políticas apoiaram o uso do sal de quinino. Na época, se falava da cloroquinina, que era a mesma coisa. Você não vai achar, Caio, nenhum político apoiando o uso de cloroquinina, porque eles diziam faz mal, porque a cloroquinina é utilizada para malária. Olha como a gente evoluiu. Né? Em 2020 e 2021, nós temos um presidente que se dá o luxo de fazer o papel de garoto propaganda da cloroquina, que não funcionava em 18, não tem por que funcionar agora. Então, nós estamos vivendo um desgoverno, né? Um genocídio. Claro que teríamos mortes, mas não teríamos a quantidade de mortes que estamos tendo no Brasil. Temos um presidente que depõe ministros, já estamos no 4º ministro. Tivemos um ministro que era um ministro general, o general Pazuello, que fez um desgoverno, apostou em tratamento precoce, fez uma grande mentira, aquele festival, chegou a vacina, que era só uma competição entre o governo, entre o presidente e o governador de São Paulo, péssimo para todos os lados. E até hoje, o fato é que não temos uma política nacional. Não temos um presidente que fala das mortes, que lamenta as mortes, que faz o luto, que fala com aqueles que estão na comissão de frente, que estão sofrendo demais, que são enfermeiros e enfermeiras, médicos, médicas, e todo mundo que atua nessa área. Olha, não temos um presidente que sabe dar uma palavra de consolo. Como diz do Krenak, se nós não soubermos lidar com a morte, nós não saberemos lidar com a vida. E, de fato, já existem vários estudos que o presidente não divulga sobre as consequências daqueles que sobreviveram à Covid. Né? Ou seja, são inúmeras as consequências, não só psicológicas, né? Mas como neurológicas, cardíacas, e não se fala disso no Brasil.
Quer dizer, nós vamos ter que lidar com o nosso presente da Covid e com o nosso futuro, né? Isso sem esquecer do que está acontecendo na nossa área da educação, né? Ou seja, que não há nenhuma... onde está o nosso ministro da Educação, Caio? Que está desaparecido? Não há política nacional, né? Precisamos de política nacional para a educação, gente, né? Esse já é um país tão desigual, já somos o 7º país mais desigual do mundo, né? Como sairemos? Eu digo aqui, todas as crianças, todos os estudantes estão sofrendo com a pandemia, mas os estudantes de escolas privadas, ao menos, têm aula. Num país em que a cada 4 pessoas, uma não tem acesso à internet de forma nenhuma, a ideia de ter aula virtual é uma balela. E não há um ministro da Educação que saiba dizer o que nós vamos fazer, continua com a mentira. Então, se a educação é um dos elementos fundamentais para romper com o círculo vicioso da desigualdade, nós precisamos chamar atenção para o fato que nós sairemos mais pobres e mais desiguais depois da pandemia. Uma coisa que precisa ser dito, que o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres, e que vai piorar a nossa situação quando finalmente pudermos dizer quando e como, né, que saímos da pandemia da Covid-19. Muito bom, Lília, a sua entrevista aqui foi extremamente esclarecedora. É um momento muito duro, né, que a gente está vivendo, mas ouvir pessoas como você ajudam a pensar melhor as questões. Tenho certeza que o pessoal que nos assiste, que vai nos assistir nesse vídeo, né, depois pode comentar aí o que achou, né? Eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva essa conversa para outras pessoas, como foi para mim. E estou muito feliz de ter conversado com você. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar a entrevista. Então, Caio, primeiro agradecer a você pela ótima entrevista. O Caio é muito sério, manda as perguntas antes, volta, fala e tudo mais. Então, agradecer a você a seriedade, a importância, né, de nós termos esse tipo de material, que, na minha opinião, é um material cidadão, né? Cidadania, eu sempre digo, isso é uma franquia da democracia, e cada um pratica a sua cidadania do seu lugar. Então, muito bonito, Caio, fazer isso. Já são mais de 200 entrevistas, não é isso, Caio? Já estão, não, 400, né? Já. Uau, mais de 400, olha só que feito, né? Então, é uma forma de nós sermos produtivos e usarmos as tecnologias que temos, né? E queria dizer que eu faço essa fala muito pessimista, mas eu sempre digo que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado, né? Eu acho que o termo crise é um termo muito interessante porque ele é utilizado nas mais diferentes áreas do saber, né? É utilizado nas ciências humanas, é utilizado na economia, é utilizado na engenharia e é utilizado na medicina. Na medicina, nós que estamos precisando tanto da ciência e da medicina nesse momento, não é? Na medicina, um paciente em crise não é um paciente terminal, é um paciente que está como se ele estivesse no pico do abismo, né? Ou seja, ele tanto pode caminhar para o lado de lá do abismo e sair da crise, como pode ser, sim, um paciente que vai cair abismo abaixo, né? Então, acho que nós estamos num momento muito importante, né? E é preciso que nós pratiquemos a boa resistência. Nós vivemos num momento em que a boa informação é um ato de resistência. Isso porque temos um presidente que trata com desdém aos jornalistas, às instituições democráticas e à academia e à ciência. E é só com ciência que nós vamos poder sair dessa crise única que o Brasil vive, que é uma crise política, econômica, social e da área da saúde também. Então, nunca precisamos tanto, nunca a ciência foi tão necessária, né, para combater o obscurantismo. E, gente, nós temos uma ótima academia, uma ótima ciência sendo produzida no Brasil. Então, é hora de nós, de forma cidadã, apoiarmos a boa informação e combatermos da maneira que pudermos a má informação. A má informação que é um caminho fácil para o obscurantismo.
não é? Uhum. Muito obrigado, Lília. E lembrando também que você tem as redes suas também, né, em que você também promove essa boa informação, traz pessoas para conversar também. Eu tenho acompanhado no Instagram, tem no Facebook também, eu creio. Se quiser falar onde que é que você tem a rede no Instagram, no Face. Então, no Instagram eu tenho Lília Schwartz, né? É só Lília Schwartz, é isso mesmo. É fácil achar por lá. E deixa eu olhar aqui, tá vendo? Nem eu sei, eu sou tão fácil, mas não tenho nenhuma. Deixa eu olhar, é Lília Schwartz mesmo. Lília Mora de Schwartz. Mas o Instagram é Lília Schwartz, tudo junto. E no YouTube se No chama Canal YouTube. da Lili. Isso, no No YouTube YouTube. se chama Canal da Lili. Então, é bem bacana. Eu trato de uma série de temas e trago pessoas para falar. E sempre essa aposta na nossa cidadania possível, né? Ou seja, cada um entrega o que pode entregar, né? O que pode fazer. Muito obrigado, Lília. Adorei a conversa, extremamente simpática e também muito esclarecedora a sua fala. Obrigada. Obrigado. E também quem assistiu esse vídeo, depois deixe uns comentários aí que vocês acharam. E agradeço também. E até a próxima.